Saudação fraternal a todos. E que a luz que desce do mais alta vinda do coração de Jesus possa nos encontrar em nossas caminhadas. Vamos avançar no estudo deste excelente livro chamado Rumo Certo, livro ditado pelo Espírito Emmanuel e recebido através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. Veremos aqui agora a lição 28 de título: Imperfeitos, mas úteis. Busca e acharás, prometeu nosso Divino Mestre. Insistamos no esforço e, com apoio no esforço, alcançaremos a bênção da realização. Em todos os lugares somos defrontados por irmãos que se afirmam inúteis ou demasiado inferiores e que, por isso, se declaram inabilitados a servir. Entretanto, que tarefeiro crescido em experiência terá fugido ao rude labor da iniciação, onde o artista exímio, que não haverá de repetir detalhe a detalhe das atividades criadoras a que se afeiçoa e em que se aperfeiçoa, a fim de senhorar os recursos da mente e da natureza, se ainda perguntas pela ação que te compete na seara do bem, toma lugar na caravana do serviço, consagrando alma e tempo ao concurso que lhe possamos prestar, e sustentando o devido respeito aos missionários de cúpula no levantamento do mundo melhor, abracemos com alegria os nossos deveres e nossos alicerces. Para isso, no entanto, para que te desincumbas das próprias obrigações, não requisites nomeação particular. Apresenta-te simplesmente no campo das boas obras e começa fazendo algo em favor de alguém. A construção do bem comum é obra de todos. Todos necessitamos trabalhar no sentido de aprender e construir, auxiliando os companheiros esclarecidos, para que se tornem cada vez mais fiéis à execução dos compromissos nobilitantes que abraçam. Os valorosos para não descerem ao desânimo, os retos para que não se transviem, os fracos para que se robusteçam, os tristes para que se consolem, os caídos para que se reergam, os desequilibrados para que se recomponham, os grandes devedores para que descubram a trilha da solução aos problemas em que se oneram. Todos nós, espíritos em evolução no planeta, somos ainda imperfeitos, mas úteis. É certo que não nos é lícito alardear virtudes que não temos e nem fantasiar talentos que nos achamos ainda muito longe de conquistar. Mas todos somos chamados a contribuir no bem geral, porquanto, assim como o minério bruto se separa da ganga, ao calor da alta tensão, de modo a converter-se em coluna da civilização e nervo de progresso, também nossa alma, depurada na forja acesa do serviço ao próximo, transforma-se a pouco e pouco em veículo de amor e canal de sublimação. Aqui, portanto, nesta lição, temos de fato uma verdade indiscutível, que poderemos defendê-la em qualquer lugar deste planeta, para qualquer pessoa, porque estaremos dizendo 100% da verdade, que é a seguinte afirmação: 100% da humanidade, seja ela
encarnada ou desencarnada, 100% da humanidade terráquea é imperfeita. Título da lição: imperfeitos, porque todos nós o somos. Ninguém, não há ninguém neste planeta que possa se dizer perfeito. Até porque perfeito, só um. Perfeito, a perfeição absoluta, um, que é Deus. Perfeição absoluta, Deus. Perfeição relativa, sim. Existem outros milhares de seres que já estão nessa condição, logicamente. Mas é uma perfeição relativa, não absoluta. Porque se eu conseguisse a perfeição absoluta, eu me tornaria Deus. E eu não vou me tornar Deus. Eu não sou Deus. Não serei Deus. Porque Deus é um. Mas eu posso chegar a uma perfeição relativa. Jesus nos mostra que Jesus atingiu uma perfeição relativa em vários aspectos. Jesus é perfeito em todos os aspectos? Não sei. Não tenho como afirmar isso, porque Jesus é de cima, eu sou de baixo. Eu desconheço o Espírito Jesus. O que eu conheço é o que está escrito, é o que ele deixou. Mas a história, a caminhada, a construção deste Espírito, eu não sei. Você não sabe. Ninguém sabe. Nós não temos autorização para conhecer como se deu a caminhada de Jesus. Conhecemos apenas o período que ele esteve aqui e algum detalhezinho a mais, por exemplo, de que Jesus foi o responsável pela concepção deste planeta. Imagina esse trabalho. Imaginemos o tamanho desse Espírito. Está lá no livro A Caminho da Luz. Que Jesus e seus prepostos, de alguma maneira, organizaram toda a vida deste planetinha aqui. Que potência é essa, então, desse Espírito que tem a capacidade de organizar um planeta? Esse é Jesus. Então, certamente ele atingiu, sim, a perfeição relativa em muitos aspectos, em muitos pontos. Nós somos absolutamente imperfeitos. E como somos imperfeitos, Nossa Senhora. Mas a caminhada é essa. O espírito nasce simples e ignorante. E vai se aperfeiçoando, se aprimorando, vai buscando, passo a passo, sua evolução. Nós já caminhamos muito. Hoje eu sou a minha melhor versão. Você também. Se hoje eu sou a minha melhor versão, e minhas versões anteriores, minhas reencarnações anteriores, foram, entre aspas, piores, eu devo ficar satisfeito, porque eu estou avançando, estou melhorando. Mas eu não devo parar, estacionar. Então, ok, eu estou aqui e eu estou bem neste momento. Legal. Devo parar? Não. Porque se eu estacionar, se eu parar, eu caio em erro. A vida é progresso, evolução, crescimento. Todos nós devemos buscar sempre este caminho. Cada vez que eu busco a evolução, o aprimoramento, o aperfeiçoamento, eu estou me tornando mais perfeito. E quanto mais perfeito, mais eu vou me afastando da imperfeição, dos defeitos, e vou atingindo versões melhores.
A gente vê isso na indústria automobilística, perdão. Peguemos os carros de longa produção, carros da Fiat, da Ford, da Volkswagen, da GM. Pega lá o Gol. Gol geração não sei o que, Gol versão não sei o que. Gol, acho que atravessou décadas. Eu não entendo muito, mas de qualquer modo, tenho certeza que o Gol atravessou décadas. Tinha o Gol lá, que era um Gol meio quadrado, depois foi avançando. O motor foi melhorando, o designer foi melhorando, a aerodinâmica, o conforto. Tudo foi melhorando. Até chegar num ponto em que é a melhor versão daquele carro, daquela linha de produção. Nós também estamos nessa caminhada. Não é uma linha de produção, claro que não. Mas é de fato reencarnação a reencarnação, etapa a etapa, vamos conquistando nossas melhores versões. Isso é muito bom. Mas aí a questão da lição é, somos imperfeitos, estamos nesse processo de burilamento, mas podemos e devemos, e é obrigação, sermos úteis. Olha essa palavra. Útil. Útil é algo que serve para alguma coisa. E aí vem a pergunta, eu faço a pergunta. Deus. Deus que é a inteligência suprema, porque a nossa inteligência é meu Pai eterno. Que dificuldade para a gente entender as coisas, né? Nossa, é rudimentar. Nossa inteligência é rudimentar. Deus é a inteligência suprema, que para nós é inconcebível. Deus já criou alguma coisa inútil? Interrogação. Aí, o marido pode falar, minha esposa. Ou a esposa, criou meu marido, que é um inútil. Tô brincando. Deus já criou alguma coisa inútil? Nada. Zero criação inútil. Deus não cria nada inútil. O que vem da criação divina é útil em algum aspecto e tem alguma função, mesmo que nós não consigamos compreender. Deus não cria nada inútil. Deus criou a humanidade, o homem, o espírito. Portanto, o espírito precisa ser útil. É uma questão lógica. É um raciocínio lógico. Se Deus não cria nada inútil. E eu fui criado por Deus, portanto eu não sou inútil. Ponto. É básico isso. Raciocínio rudimentar. Eu não sou inútil. Mas por vezes eu me coloco na inutilidade, veja só. Porque quando eu nasci, eu ganhei um presente. Me foi dado, colocado na minha mão, um presente chamado livre-arbítrio. Então, ao receber, ao ganhar o livre-arbítrio, eu tenho o direito de escolha. Eu escolho o que eu quiser escolher. Posso escolher, então, ser um inútil. Claro. Mas aí tem um problema, porque esse presentinho que eu ganhei quando eu nasci, que você também ganhou, ele está condicionado, atrelado a uma lei, que não é de graça. O presentinho que foi dado não é de graça. E a lei que atrela o presente a ela é a lei de causa e efeito. Portanto, toda escolha que eu fizer terá uma consequência. Escolhi que serei um inútil. E está cheio de gente aí que escolhe isso. Vou ser um inútil para o planeta, para a minha família, para a sociedade, enfim, para mim mesmo também.
Eu posso ser um inútil para mim mesmo. E não me auxiliar, não me ajudar, não cooperar comigo mesmo. No meu crescimento, na minha mudança. Serei um inútil. Tá tudo bem, seja um inútil. Como tem aquela música, né, do Ultraje a Rigor. Inútil. A gente somos inútil. Lembrei da música agora. Que é uma música muito bem sacada. Sou um inútil. Qual é a consequência disso? Vai ter consequência. A consequência, graças a Deus, cai na cabeça de quem escolhe ser inútil. Olha como Deus é realmente inteligente. Ele dá um presente, atrela esse presente a uma lei, e a consequência dessa lei cai sobre aquele que escolheu, porque foi livre para escolher. Beleza. Que bom que é assim, porque imagine se eu tivesse que colher a plantação do outro, e o outro colhesse o que eu planto. Seria a injustiça completa. A injustiça absoluta. E não é assim. Eu planto, eu colho, você planta, você colhe, você escolhe e você arca com a consequência, eu também. Então, imperfeitos, claro, mas vamos ser úteis, meu Deus, por que não? Úteis em todos os aspectos. Aqui, Emmanuel coloca alguns aspectos, que é o serviço na amorosidade, na fraternidade, na caridade, na indulgência, na benevolência. Na trilha cristã. Eu tenho um pouco de medo de falar, né, cristã, porque estão distorcendo seriamente, né, essa nomenclatura cristã. Estão raptando, porque Jesus foi sequestrado. Jesus foi sequestrado lá no concílio em 300 depois de Cristo, tal. Jesus foi sequestrado pela Igreja Católica, Apostólica, Romana. Foi sequestrado porque essa mesma igreja, que era de Roma, que era ali do Império, combatia os cristãos. De repente, agora ele vai ser nosso. E passou a ser um pertence da igreja, um objeto. É meu agora. Esse cara aí agora é meu. Então Jesus foi raptado. Passou a ser exclusivo da Igreja Católica. E aí aconteceu tudo o que aconteceu, que a gente sabe a história. Essa palavra cristã está sendo raptada de novo, sequestrada de novo. Então um certo grupo começa a usar. E esse grupo tem um modus operandi, uma maneira de pensar, de agir, de se comportar. Então começa a ficar tudo estranho. Se a gente pegar de fato o cristianismo primitivo e retroceder lá nas arenas de Roma, como se comportavam os verdadeiros cristãos? Como? Foram aqueles que imolaram seus corpos, que martirizaram seus corpos, que tiveram coragem, fé, resignação, que não pegaram em armas, que não criaram dissensões, que não julgaram, que não condenaram, mas que deram o exemplo maior de abnegação, de resignação e de entrega total confiança de fé em Jesus. Muito contrário de políticos que se colocam como cristãos para ganhar votos. E não estou falando só de alto escalão, estou falando no meio das cidades mesmo. Aqueles vereadores, aquelas pessoas que se dizem cristãs, mas na verdade são lobos
em pele de ovelha. Tenham cuidado, mas de qualquer modo, precisamos ser úteis na seara cristã, na verdadeira seara cristã, nas diretrizes do Mestre. E é exatamente o que Emmanuel aponta aqui. Por exemplo, quando ele diz: auxiliemos, busquemos a utilidade, busquemos, cada um de nós, ser útil junto aos fracos para que eles se fortaleçam. Busquemos a utilidade junto aos tristes para que estes se consolem. Busquemos a utilidade junto aos caídos para que eles possam se reerguerem. Isso tudo é o quê? É o exemplo de Jesus. Apresenta-te simplesmente, olha a palavra, simples. Vai lá. Não aguarde nomeações, ele diz aqui. Não requisites nomeação particular. Não espera que o Espírito Santo bata na tua porta e diga para você: você quer ajudar? Estamos precisando de você, você é muito importante. Porque isso não vai acontecer. Não vai vir ninguém na tua porta que desceu do mais alto para falar: vem nos ajudar. Não vai acontecer. Nós é que precisamos nos colocar, nos posicionar. Apresenta-te simplesmente no campo das boas obras. Boas obras. E começa fazendo algo em favor de alguém. Mas é muito simples isso. É muito simples. Nós precisamos entender que eu não reencarnei para ser inútil. Eu não reencarnei para me tornar o dono do planeta. Eu não reencarnei para ser um homem que gosta de manipular as coisas. Eu reencarnei para que eu possa dar um rumo à minha caminhada evolutiva, rumo ao mais alto. Eu reencarnei para que eu possa abandonar o homem velho, melhorar o que há dentro de mim. Melhorar sentimento, emoção, razão, inteligência, desejo, instinto e sabedoria, que são os atributos do espírito. Eu repito. Você reencarnou para melhorar sentimento, emoção, razão, inteligência, desejo, instinto e sabedoria. Tudo isso há dentro de você. Você precisa pegar esse combo, esses atributos, e um a um melhorá-los. Dar um rumo, dar um caminho positivo e elevado a cada item desse. É só isso. Mas como é que eu trabalho meu sentimento, minha emoção? No dia a dia. Nas minhas relações. No contato com o outro. Nas escolhas que eu faço. Então eu preciso melhorar o meu desejo, o meu instinto, minha sabedoria como? Me tornando uma pessoa mais sábia, mais instruída, mais atenta, raciocinando, mas não um raciocínio divergindo do coração, separado do coração, ilhado do coração. Porque eu posso avançar na razão, na inteligência, na sabedoria e deixar o coração para trás, eu me torno uma pessoa fria e perigosa, meticulosa. Porque aí eu sou gelado, Iceman. O coração não cresceu, não avançou, não acompanhou essa evolutiva. E aí o sentimento, a emoção, a minha fraternidade, a minha compaixão, misericórdia, ficaram reduzidos a um patamar menor.
Muito cuidado. Nós não estamos aqui para ficar no sofá. Controle remoto, Coca-Cola, biscoito, bolacha, hambúrguer. Nós não estamos aqui para ficar passeando com carrão. Para ficar de um continente para o outro pulando. Para que a gente tenha as fotinhos na parede. Nossa, eu conheci 8 países. Porque isso tudo é da vida e ninguém é condenado por se divertir, por viajar, por ter férias. Ninguém é condenado por isso. Mas nós somos condenados se apenas fizermos isso. Todos somos espíritos imperfeitos em evolução no planeta. Mas somos, se desejarmos, úteis. Podemos ser úteis. Se eu esperar a minha perfeição para ser útil de alguma maneira, eu vou virar uma caveira. Tudo vai passar, o mundo vai passar, o universo vai passar, eu vou ficar para trás. Vou ficar uma caveirinha. Porque eu preciso me tornar perfeito sendo útil. E é uma coisa que leva a outra. Existe aí uma conexão, uma engrenagem que funciona muito bem. Se apresenta um trabalho simples qualquer em favor de alguém e notarás tua mudança. Busca e acharás. Está aqui. Primeira frase da lição. Insistamos no esforço. Com o apoio do esforço, no esforço alcançaremos a bênção da realização. Mova suas correntes, mova suas peças. Empurra essa pedra da inutilidade para o canto. Sem querer. Sem querer. Esse é aquele resultado. Porque se a gente começa a condicionar nossas ações pelo resultado, teremos problemas. Vou dar um exemplo simples, para a gente encerrar a nossa reflexão. Eu tenho aqui no canal um vídeo que viralizou. Muitos de vocês talvez tenham chegado até esse canal aqui por esse vídeo, chamado Umbral que é. Esse vídeo passou de 300 mil visualizações. Mas se você observar aqui no canal, a média de visualizações dos meus vídeos é pequena. 100, 200, 300 visualizações. Porque esse é o interesse real que as pessoas têm no conteúdo, não é em mim. É no conteúdo. E aí, onde que eu quero chegar com esse exemplo? Se eu quisesse resultado, se eu me importasse e quisesse que esse canal tivesse 1 milhão de inscritos, eu faria vídeos apenas com aquela temática que viralizou. Mas eu não faço, porque não me interessa o número de inscritos. Não me interessa quantos assistem, o tempo que assiste, se dão like, se não dão like, se divulgam, se não divulgam. Não me interessa. Por quê? Não é petulância nem arrogância, não é isso. Mas é o seguinte. É como se eu desse um presente a você. Eu estou te dando esse livro. É teu. Toma. Eu coloco na tua mão esse livro, viro as costas e vou embora. O que você faz com ele não é problema. Se você vai ler, se você não vai ler, é problema seu. É assim para com os vídeos. Se 100, 200 se interessam pelo conteúdo, ótimo. Amém. Eu ainda acho muita gente. Se o restante busca vídeos mentirosos, porque tá cheio, né? Que buscam repercussão, enfim. Tudo bem. Tá tudo bem.
porque eu não busco resultado. Eu busco aqui oferecer o que eu posso oferecer de melhor. Porque quando eu falo para mim. Quando eu leio para mim. Quando eu medito para mim. E vídeo a vídeo, estudo a estudo, parágrafo a parágrafo, eu vou me melhorando. Porque eu estou tentando ser útil de alguma maneira. Porque eu sou imperfeito. Eu sou muito imperfeito. Mas eu não vou deixar que a minha imperfeição me paralise, me bloqueie. Então eu venho, sento aqui, fico horas e horas nesse calor, porque aqui está um baita calor. Muito calor. Gravando. Por quê? Porque isso é importante para mim. Para que eu abandone a preguiça, a inutilidade, a ociosidade, a vagabundagem, para que eu me torne um espírito melhor. Porque eu não sou ainda o espírito que eu desejo ser. Então eu tenho que pelejar, eu tenho que suar a camisa como eu estou fazendo agora. Para que quando eu desencarnar, eu desencarne melhor do que quando eu cheguei. E aí novas possibilidades surgirão para mim. Para mim. Porque eu tenho me esforçado. Eu sei que as questões que surgirão no futuro dependerão do que eu faço agora. Então eu estou me esforçando. Cada um precisa buscar o seu esforço, a sua utilidade, o seu trabalho. Como ele diz, nem que seja simplesmente em favor de alguém. Porque é apenas dessa maneira que sairemos de nós mesmos, deixando a inutilidade para a utilidade. E aí sim, o plano mais alto usa a gente como instrumentos de mensagens, de auxílio, mas só vão nos usar se nós nos colocarmos como usáveis. Usáveis pelo plano elevado. Porque eles não vão usar aquele ou aquela que não se coloca disposto a ser útil. Imperfeitos, mas úteis. Lição 28, valiosa. Valiosa. Reflitamos. Obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.